O milagre que mudou a vida de Mateus, quando a fé venceu o desespero. Mateus sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele carregava nas costas o peso de uma família que dependia somente dele. Casado com Ana, uma mulher de fé, e pai de 2 filhos pequenos, Lucas e Sofia, ele fazia de tudo para sustentar a casa. Trabalhava como motorista de aplicativo, mas as contas nunca fecharam. O aluguel atrasava, a geladeira muitas vezes ficava vazia, e as noites eram de insônia, contando moedas para ver se dava para comprar o leite das crianças. Mas o pior não era só a falta de dinheiro. Havia algo mais profundo, algo que o consumia por dentro, uma dor no peito que começou leve, mas foi ficando insuportável. No início, ele ignorou, achando que era só estresse. Até que, uma manhã, ao levantar da cama, sentiu como se um elefante estivesse sentado sobre seu coração. O suor frio escorria, as mãos tremiam, e a respiração falhava. Ana, assustada, o levou ao posto de saúde mais próximo. Doutor, ele está tendo um ataque. Gritou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Os exames foram rápidos e brutais, infarto agudo do miocárdio. Mateus ouviu as palavras como um eco distante. Como? Ele era jovem, não fumava, não bebia. Mas o médico foi claro, o estresse crônico, a pressão da vida, a falta de cuidados, tudo isso havia minado seu coração. Ele precisaria de uma cirurgia de emergência, mas o SUS não tinha leitos disponíveis na hora. A fila era longa, e o tempo, curto. Se não operar em 48 horas, o risco de complicações é enorme, disse o cardiologista, sério. Ana chorava no corredor do hospital. Não tinham dinheiro para um plano de saúde, nem para uma clínica particular. Os parentes emprestaram o que podiam, mas era pouco. Mateus sentia o desespero tomar conta. Ele olhava para os filhos, tão pequenos, tão dependentes dele, e pensava, e se eu morrer? O que será deles? Foi então que a vizinha, Dona Maria, uma senhora que sempre falava de Deus e da Igreja Universal, apareceu no hospital com um rosto cheio de esperança. Mateus, meu filho, você não pode desistir. Deus tem um milagre para você. Venha comigo amanhã à noite. Na Universal, Jesus opera. Disse ela, segurando sua mão com firmeza. Mateus não era de ir à igreja. Criado em uma família católica, ele só entrava em um templo em casamentos e velórios. Mas naquela hora, com a morte batendo à porta, ele não tinha mais para onde correr. Ana, que sempre teve uma fé quietinha, olhou para ele e assentiu. Vamos, amor. Não temos nada a perder. Naquela noite, Mateus entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O lugar estava cheio, o louvor era forte, e ele sentia algo diferente no ar, como se uma energia poderosa estivesse ali. O pastor, um homem de voz firme e olhos brilhantes, falava sobre fé, sobre como Deus não desampara seus filhos. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de milagre. Declarou o pastor, enquanto a congregação respondia com amém. Mateus sentou-se no banco, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Ele não sabia orar direito, não sabia como pedir. Mas quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Ana o puxou pelo braço. Vai, Mateus. Jesus está te esperando. Ele se levantou, cambaleante, e foi até o altar. O pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Mateus nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Eu determino que o coração desse homem seja restaurado. Satanás, solte-o agora. O pastor gritou, enquanto a igreja inteira clamava junto. Mateus sentiu algo estranho. Primeiro, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Depois, uma paz que ele não conhecia tomou conta dele. As lágrimas começaram a cair sem que ele percebesse. O pastor então pegou o óleo e ungiu sua testa. Receba sua cura, em nome de Jesus. Naquele momento, Mateus não sentiu mais a dor. Simplesmente, sumiu. Ele respirou fundo, tocou o peito, e não havia mais aquele peso. Não havia mais a pressão. Ele olhou para Ana, incrédulo. Ana, a dor foi embora. Ela chorava, abraçada a ele. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus.
O pastor sorriu. Isso é fé, meu irmão. Deus ouviu seu clamor. Mas o pastor não parou por aí. Ele chamou Mateus para participar da corrente de oração, onde os obreiros orariam por ele todas as noites. Também o incentivou a participar da fogueira santa, um momento de quebra de maldições e libertação espiritual. Essa doença não veio por acaso. Tem raiz espiritual. Você precisa se firmar na fé, explicou o pastor. Mateus aceitou. Naquela mesma noite, ele fez sua primeira oferta de fé, todo o dinheiro que tinha no bolso, mesmo sendo pouco. Ana também deu seu dízimo, mesmo com as contas atrasadas. Deus prove primeiro, disse ela, com os olhos brilhando. Nos dias seguintes, Mateus voltou à igreja todas as noites. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde, junto com outros irmãos, clamou por sua completa restauração. No 4º dia, ele recebeu uma ligação do hospital, uma vaga havia se aberto para a cirurgia, sem custo. O médico, surpreso, disse que seu caso havia sido priorizado por razões humanitárias. Mas Mateus sabia, era Deus agindo. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos não entendiam como seu coração, tão danificado dias antes, agora mostrava sinais de recuperação tão rápidos. Isso não é comum, disse o cardiologista, coçando a cabeça. Mateus sorriu. É um milagre, doutor. Só isso. Uma semana depois, Mateus estava de volta à Igreja Universal, dessa vez não como um doente, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele subiu ao altar, microfone na mão, e contou sua história para uma igreja lotada. Muitas pessoas choravam. Outros gritavam glória a Deus. Eu quase desisti. Achava que não tinha saída. Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz o impossível. Disse Mateus, com a voz embargada. O pastor então fez uma pergunta que ecoou no coração de todos. Quantos aqui estão passando por uma situação que parece sem saída? Levante a mão. Dezenas de mãos se ergueram. O pastor sorriu. Hoje é o seu dia. Assim como Mateus, você vai sair daqui com sua vitória. Hoje, Mateus é um homem transformado. Ele e Ana são dizimistas fiéis, participam de todas as campanhas de fé e já viram Deus operar em outras áreas de suas vidas. As contas estão em dia, ele conseguiu um segundo emprego como motorista de uma empresa, e, o mais importante, seu coração está saudável, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu. A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Quando a gente dá o primeiro passo, mesmo no escuro, ele ilumina o caminho. Na Igreja Universal, eu encontrei não só a cura, mas uma família, uma fé que move montanhas. E se Deus fez por mim, ele pode fazer por você também. Todos os domingos, Mateus está lá, na primeira fila, com sua família, agradecendo. Porque ele sabe, o milagre não foi só a cura do seu coração, mas a transformação da sua vida. Mateus nunca imaginou que sua história de fé iria tocar tantas vidas. Um dia, depois do culto, um jovem chamado Lucas se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Era um rapaz de 20 e poucos anos, magro, com as mãos trêmulas e uma expressão de desespero no rosto. Irmão Mateus, eu ouvi seu testemunho hoje, e eu não aguento mais, disse ele, engolindo o choro. Os médicos falaram que minha mãe tem um câncer avançado. Já fizemos de tudo, mas eles dizem que não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer. Mateus sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor, aquele medo de perder quem se ama. Colocou a mão no ombro do rapaz e olhou nos seus olhos com firmeza. Lucas, eu já estive no lugar onde você está. Já chorei, já gritei, já pensei que não tinha saída. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera que a gente confie nele de verdade. Vamos orar agora mesmo? Os dois se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãos que passavam e paravam para se unir à oração. Mateus orou com uma fé que só quem já viu o impossível se tornar possível pode ter. Ele clamou não como quem pede, mas como quem já sabe que a vitória está garantida. Senhor, o Senhor é o Deus dos milagres. O mesmo que curou meu coração pode restaurar a saúde da mãe do Lucas. Não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o Senhor.
Em nome de Jesus, declaramos cura, vida e vitória. Nos dias seguintes, Mateus não deixou Lucas sozinho. Levou-o para as reuniões de oração, ensinou a jejuar, a declarar a palavra de Deus sobre a vida da mãe dele. A cada culto, o rapaz ia mais firme, mesmo com as notícias dos médicos ainda pessimistas. Até que, numa terça-feira à noite, durante uma campanha de fé, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o bispo orava pela congregação, Lucas sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica de paz o invadira. Ele não conseguiu segurar as lágrimas e começou a gritar: Glória a Deus! Eu sinto que minha mãe está curada. No dia seguinte, os exames surpreenderam a todos. Os tumores haviam diminuído drasticamente. Os médicos, sem explicação, marcaram nova bateria de testes. Uma semana depois, o diagnóstico final: remissão total. O câncer havia desaparecido. Quando Lucas voltou à igreja com a mãe, que agora sorria com os olhos brilhantes, o templo inteiro explodiu em louvor. Era mais um milagre, mais uma prova de que Deus não muda. Ele ainda opera como nos tempos da Bíblia. Mateus abraçou os dois, emocionado. Aquilo era confirmação de que sua própria história não era só para ele. Era para mostrar a outros que, não importa quão escuro pareça o caminho, Deus tem o poder de transformar tudo. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, disse Mateus, com a voz embargada. É Deus sendo Deus. É a fé que a gente aprende nesta igreja, que não desiste, que não olha para trás. Se ele fez por mim, fez pela mãe do Lucas, ele pode fazer por qualquer um que crer. E assim, a cada domingo, mais pessoas se aproximavam de Mateus e de Lucas. Uns com doenças, outros com dívidas, outros com famílias destruídas. E eles, que já tinham sido salvos pela mesma fé, agora estendiam a mão para ajudar os que ainda duvidavam. Porque na CCB, não é só sobre receber o milagre. É sobre se tornar parte dele. É sobre aprender que, quando a gente confia em Deus de verdade, até o impossível se curva aos seus pés. E a história continua. Sempre continua. Porque onde há fé, Deus está agindo. E onde Deus age, vidas são transformadas para sempre. No domingo seguinte, a igreja estava mais cheia do que nunca. O sol da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando os rostos de pessoas que, como Mateus e Lucas, carregavam no coração uma mistura de esperança e dor. Entre elas, estava a Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados, que há anos lutava contra uma doença que os médicos já haviam desistido de tratar. Ela chegou arrastando os pés, apoiada no braço da filha, mas quando viu Mateus no púlpito, testificando mais uma vez como Deus o havia levantado da cama de hospital, algo dentro dela se mexeu. Eu também quero essa fé, sussurrou, apertando os dedos da filha. Naquele dia, depois do culto, Mateus se aproximou dela. Não com palavras bonitas ou promessas vazias, mas com a mesma simplicidade com que ele mesmo havia sido alcançado. Dona Maria, o senhor já tentou de tudo, não foi? Remédios, médicos, até desistiu de rezar. Mas aqui a gente aprende uma coisa: Deus não desiste da gente. Nunca. Ele segurou a mão trêmula dela. A senhora quer experimentar isso? Ela sentiu, os olhos cheios de lágrimas. E ali mesmo, entre os bancos da igreja, com as mãos de Lucas e de outros irmãos apoiadas em seus ombros, Dona Maria orou. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor sincero, como o de uma criança que finalmente entrega o peso nas mãos do pai. Na semana seguinte, ela voltou. E desta vez, não precisou do braço da filha para caminhar até a igreja. Os passos ainda eram lentos, mas firmes. O rosto, antes marcado pela dor, agora tinha um brilho que não vinha de nenhum remédio. Eu dormi ontem sem sentir nada, contou, emocionada, aos irmãos que a cercavam. Não é que a dor sumiu de uma vez. É como se algo dentro de mim tivesse mudado. Como se Deus tivesse colocado uma paz aqui, ela apontou para o peito, que é mais forte do que qualquer doença. E assim, mais um testemunho se juntava aos outros. Mais uma vida que, como a de Mateus e a de Lucas, provava que Deus não escolhe os perfeitos, mas sim aqueles que o buscam de coração. A cada culto, a cada oração, a cada mão estendida para ajudar o irmão, a CCB se tornava não só um lugar de milagres, mas um lugar onde as pessoas aprendiam a ser o milagre na vida de alguém.
Porque a fé não é só para receber. É para compartilhar. É para olhar nos olhos de quem está quebrado e dizer: Deus pode. Eu vi. Eu vivi. E Ele vai fazer por você também. E a história não para. Não pode parar. Porque enquanto houver alguém que precise de esperança, Deus vai usar mãos como as de Mateus, corações como o de Lucas e vidas como a de Dona Maria para mostrar que, sim, Ele ainda faz o impossível. Sempre fez. Sempre fará. Na pequena cidade de Tapetinga, no interior da Bahia, a notícia dos milagres que aconteciam na congregação cristã no Brasil já tinha se espalhado como fogo em palha seca. Mas havia quem ainda duvidasse. Quem ainda olhava para a vida com os olhos cheios de desilusão, achando que algumas feridas eram profundas demais até para Deus. Era o caso de João Pedro. Um homem de 42 anos, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, mas o coração mais cansado ainda. Há 10 anos, desde que perdeu a filha mais nova em um acidente, ele vivia como um fantasma. Não chorava mais, não sorria, não falava com ninguém além do necessário. A dor tinha secado até as lágrimas dentro dele. A esposa, Dona Rita, já não sabia mais o que fazer. Rezava todas as noites, pedia a Deus que tirasse aquele peso do peito do marido, mas João Pedro parecia surdo até para as orações. Até que uma tarde, enquanto arrumava a casa para o culto na CCB, Dona Rita ouviu um barulho na varanda. Era o irmão Paulo, um dos obreiros da igreja, com um sorriso tranquilo e uma Bíblia na mão. Irmã Rita, o Senhor me colocou no coração para vir aqui hoje. Posso entrar? Ela sentiu, enxugando as mãos no avental. João Pedro estava sentado na cadeira de balanço, olhando para o nada, como sempre. Nem levantou os olhos quando o irmão Paulo se aproximou. João, meu irmão, disse o obreiro, puxando uma cadeira e sentando-se na frente dele. Deus não esqueceu de você. João Pedro deu uma risada amarga, sem humor. Se Deus não esqueceu, por que levou minha menina? Por que deixou ela sofrer? O irmão Paulo não se abalou. Ele sabia que aquelas palavras não eram para ele, mas para Deus. E Deus ouve até os gritos mais silenciosos. Eu não tenho resposta para a sua dor, João. Mas tenho uma coisa que o Senhor me mandou trazer para você. Ele abriu a Bíblia e leu, com voz firme. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. João Pedro fechou os olhos. Aquelas palavras doíram como um corte fresco. Ele queria acreditar, mas o medo de se decepcionar novamente era maior. Já tentei, irmão. Já clamei, já pedi. Não adianta. Então hoje não é você que vai clamar, disse o irmão Paulo, colocando a mão no ombro dele. Hoje é a igreja que vai clamar por você. Naquela noite, no culto na CCB, quando o coral começou a cantar a poder no sangue de Jesus, Dona Rita sentiu João Pedro se mexer ao seu lado. Ele não cantava há anos. Mas naquela noite, seus lábios tremiam, como se quisessem formar as palavras. E quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, algo dentro de João Pedro se quebrou. Ele se levantou. Passo a passo, como se carregasse o mundo nas costas, foi até o altar. E quando ajoelhou, não foram lágrimas que caíram. Foi um choro profundo, daqueles que vêm da alma, que sacodem o corpo, que não deixam ninguém indiferente. A igreja inteira começou a orar. Mãos se estenderam sobre ele, vozes clamavam em uníssono: Senhor, libera este irmão. Tira esta dor, Jesus. E então aconteceu. João Pedro sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de seu peito. Não foi aos poucos. Foi de uma vez. Como se alguém tivesse aberto uma janela escura e a luz entrasse de repente, cegando, aquecendo, enchendo tudo. Ele não soube explicar depois. Só sabia que, quando se levantou, o vazio tinha ido embora. No domingo seguinte, João Pedro estava lá de novo. Desta vez, não só ajoelhado, mas de pé, com a Bíblia na mão, dando seu testemunho. A voz ainda tremia, mas as palavras saíam firmes. Eu vim aqui quebrado. Mas Deus me levantou. Não foi um sonho. Não foi emocionamento. Foi Ele. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Dona Rita, ao lado dele,
chorava sem parar. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque ela sabia, aquele não era só o milagre de João Pedro. Era o milagre dela também. O milagre de ver o marido vivo de novo. E assim, mais uma história se juntava às outras. Mas o nome era escrito no livro da fé daqueles que, mesmo no fundo do poço, estenderam a mão e encontraram a de Deus. Porque na CCB, os milagres não são só para os que creem. São para os que duvidam. Para os que estão quase desistindo. Para os que acham que já é tarde demais. E Deus, em sua misericórdia, sempre prova que não é. Naquela mesma noite, enquanto João Pedro ainda abraçava a esposa no meio dos irmãos que os rodeavam com sorrisos e lágrimas, um jovem chamado Lucas observava tudo de longe. Ele tinha chegado à igreja arrastado pela tia, depois de meses dizendo que não acreditava mais em nada. As dores da vida o tinham endurecido, o desemprego, a traição da namorada, a sensação de que, não importava o que fizesse, tudo desmoronava. Isso aí é teatro, murmurou para si mesmo, cruzando os braços. Ou então o cara tava fingindo para chamar atenção. Mas algo o incomodava. Não era a emoção no ar, nem os louvores que ecoavam pelas paredes. Era o brilho nos olhos de João Pedro. Aquele brilho não era de quem tinha recebido uma esmola, mas de quem tinha encontrado um tesouro. E Lucas, sem querer, sentiu uma pontada de inveja. Por que com ele e não comigo? Foi então que o pastor, como se lesse seus pensamentos, olhou diretamente para ele e disse: Tem alguém aqui que acha que Deus esqueceu de você? Que já tentou de tudo e nada adiantou. Mas hoje é o seu dia. Lucas sentiu o coração acelerar. Não, não é comigo, pensou, baixando a cabeça. Mas as palavras do pastor continuavam, firmes e cheias de uma certeza que ele não conseguia ignorar. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E hoje, ele está estendendo a mão para você. Uma irmã ao lado de Lucas tocou seu braço com delicadeza. Vai, filho. Deus está te chamando. Ele hesitou. Olhou para os pés, para as mãos trêmulas, para a multidão que agora cantava com mais força, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. E então, sem entender muito bem como, Lucas se levantou. Os passos até o altar foram os mais longos da sua vida. Cada um parecia pesar uma tonelada. Mas quando ajoelhou, quando sentiu as mãos do pastor sobre sua cabeça e ouviu a oração simples, mas poderosa: Senhor, toca neste filho teu, algo dentro dele começou a se mexer. Não foi um raio. Não foi um grito. Foi uma paz. Uma certeza quieta, como se alguém tivesse soprado sobre as brasas quase apagadas da sua fé e, de repente, o fogo voltasse a arder. Quando abriu os olhos, as lágrimas vieram sem aviso. Não de dor, mas de alívio. Como se, depois de anos carregando um fardo invisível, alguém finalmente o tivesse tirado de suas costas. Eu sinto diferente, gaguejou, olhando para o pastor com olhos arregalados. É como se algo tivesse saído de mim. Ao seu redor, os irmãos sorriam. Alguns diziam glória a Deus, outros apenas choravam, porque reconheciam aquele momento, era Deus agindo, mais uma vez, de um jeito que só ele poderia fazer. Na saída, Lucas não conseguia parar de repetir. Eu não entendo. Eu não merecia. Mas ele me encontrou. E foi assim que, naquela noite, mais um coração foi resgatado. Mais uma vida que parecia perdida ganhou um novo começo. Porque na CCB, não importa quão profundo seja o poço em que você está. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. O que importa é que, quando você estende a mão, mesmo que seja pela última vez, mesmo que seja com desconfiança, Deus está lá. Esperando. Não para julgar, não para cobrar, mas para dizer, como só Ele sabe dizer. Filho, você está em casa. O milagre completo. Lucas saiu da igreja com os olhos úmidos, as mãos ainda trêmulas. No bolso, a carta rasgada que havia escrito horas antes, uma despedida. Mas agora, aquelas palavras não faziam mais sentido. Algo dentro dele havia mudado. Não era apenas alívio, era uma certeza profunda, como se alguém tivesse soprado vida nova em suas feridas. No caminho para casa, parou sob um poste de luz e olhou para o céu. Lembrou-se do momento em que,
ajoelhado entre os irmãos, sentirá um calor invadir seu peito, como se mãos invisíveis o puxassem para cima. As correntes que o prendiam, a culpa, a vergonha, o vazio, tinham-se partido sem aviso. Não por mérito seu, mas porque alguém havia decidido que lhe valia a pena. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era sua mãe, chorando do outro lado da linha. Filho, sonhei com você esta noite. Sonhei que você voltava. Lucas sorriu. Não era coincidência. Era Deus confirmando, eu te vi antes mesmo de você me procurar. Reflexão, o poço e a mão estendida. Há poços que cavamos com nossas próprias escolhas e outros que a vida nos joga sem aviso. Alguns são tão fundos que a luz do sol parece um mito. Mas a verdade que Lucas descobriu é que Deus não mede a profundidade do poço, ele mede a sinceridade da mão que se estende. Você pode estar lá agora, exausto de tentar, envergonhado de falhar, convencido de que não há saída. Mas o milagre não começa quando você se torna digno, começa quando você admite que não é. Porque a graça não é para os perfeitos. É para os quebrados que, mesmo assim, ousam murmurar, ajude-me. Lição: a única condição é a rendição. Deus não exige que você entenda. Não pede que você tenha todas as respostas. Ele só espera uma coisa, que você pare de correr. Que, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você se deixe encontrar. Na CCB e na vida, os maiores resgates acontecem quando paramos de confiar em nossa própria força e permitimos que uma força maior nos carregue. Não é sobre religião. É sobre um pai que, enquanto você lê estas palavras, já está de braços abertos, sussurrando. Chega de fugir. Você sempre teve um lugar aqui.